Dia, pessoal. Então, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a usinagem por fresamento, que a gente já deu uma pincelada nas primeiras aulas, né, e que a gente também vai visualizar na prática, né, quando a gente tiver a oportunidade. Né. Vou tirar minha carinha daqui, deixei um pouquinho só para vocês matarem a saudade de mim. Né. Então, né, o que a gente vai ver hoje? Definições, né, fresadoras, sobre as fresas, né, que são as ferramentas, acessórios, parâmetros de fresamento e operações de fresamento. Bom, o fresamento ele é um processo mecânico de usinagem em que a remoção de material da peça resulta da combinação do movimento de rotação da fresa, então agora quem gira é a fresa, né, é a ferramenta, com o movimento da peça, ou a ferramenta segundo uma trajetória. Então, durante o movimento da fresa girando, né, ela pode se movimentar, o que é menos comum, certo? Normalmente, a peça que se movimenta numa trajetória ali linear, numa trajetória qualquer, aliás, para entrar em contato com a fresa que está rotacionando e a remoção de material, né, acaba acontecendo devido a esse contato, né? A configuração mais comum é essa, né? A fresa não se movimenta linearmente, ela só rotaciona, certo? E a peça é quem se movimenta, né? Quem translada. Para tanto, a máquina que efetua o fresamento é a fresadora. Já a fresa é a ferramenta desse processo. Tá? Então é comum, eu também às vezes me equivoco um pouco, quando, essa peça faz aonde? Essa peça faz na fresa. Né? Não, né? Essa peça se faz na fresadora. Né? A fresa é a ferramenta que será utilizada no processo. O que vai determinar a força, a forma da peça após o processo de fresagem é a combinação da geometria da fresa, né? Então várias geometrias podem ser utilizadas, e a trajetória que ela percorre removendo o material. Né? Então, ó, de acordo com a geometria da fresa que eu for utilizar e o caminho que ela vai estar entrando em contato com o material, né, removendo ele, a material da minha peça, vai resultar numa nova superfície, né, numa nova forma. Então, o cuidado que a gente tem que ter é que a gente faça a movimentação correta, né, da nossa ferramenta, utilizando os parâmetros de corte correto para que o processo aconteça de maneira adequada e a forma que eu queira, com o acabamento, né, também seja obtida. Bom, então falar um pouquinho sobre as fresadoras, né? Aqui está uma fresadora, né? É uma característica, é uma construção comum, digamos assim, né? Então a gente consegue ver, né, a coluna, certo? Basicamente aqui a coluna, a mesa de trabalho, né, e o cabeçote. No cabeçote, né, a gente vai ver que tem algumas configurações diferentes, mas é onde tem o eixo árvore, que é o eixo de rotação da peça, da ferramenta, desculpa. O eixo de rotação da ferramenta, onde a ferramenta vai presa para rotacionar. Né? O trem passando, né? Vocês devem estar ouvindo. A fresadora, então, são máquinas operatrizes que são empregadas para usinar peças prismáticas com superfícies planas, rasgos, rebaixos e perfis diversos. Então, lembra que lá no torno a gente tinha as peças de superfície com revolução, né? Superfície de revolução. Aqui, na fresadora, a gente vai usinar peças prismáticas, né? Então, que tem superfícies diversas, certo? Pode ser um plano inclinado, pode ser um rasgo de chaveta, pode ser um rasgo T, um rasgo rabo de andorinha, tudo de acordo com a ferramenta que eu utilizar e por onde ela for passar, né? Quando aumenta demais a complexidade, né? Então, o que fica difícil, né? Para manualmente eu mexer a minha peça para conseguir uma superfície, né? Estou falando aí de coisas complexas, por exemplo, o molde de um rosto, né? Ou o molde também, por exemplo, moldes que são utilizados para conformar peças, né? Na lateral de um carro, por exemplo. Esses moldes, eles são fresados, né? Os moldes também utilizados nas injetores de polímeros, né? Que fazem todas as peças, garrafas e tudo mais de polímero, todos esses são usinados. E são usinados daí numa fresadora também, certo? Mas só que é uma fresadora um pouquinho especial, porque é uma fresadora chamada de CNC, aonde a movimentação dela é feita por meio de programação. E isso é que dá a possibilidade de fazer superfícies tão complexas. Bom,
Elas podem ser classificadas, né, de acordo com a posição do eixo árvore, né, então, ou seja, a posição do cabeçote do eixo árvore em relação à mesa de trabalho, né, e também pode ser classificado de acordo com a tecnologia empregada. Então vamos primeiro aqui de acordo com a posição do cabeçote, posição do eixo árvore. Elas podem ser horizontais, vertical ou universal. Então na horizontal, né, ó, o eixo árvore ele rotaciona, ele rotaciona, né, ele está paralelo à mesa de trabalho. Está paralelo à mesa de trabalho. Já numa fresa vertical, né, ó, numa fresa vertical, numa fresadora vertical, desculpa, viu como isso enganar? A fresa, né, o eixo árvore, consequentemente a fresa, ela está numa posição perpendicular, né, perpendicular à mesa de trabalho. E numa fresadora universal, a característica que ela tem é que ela pode ser tanto, né, uma fresadora vertical, quanto acoplar um equipamento aqui que transforma ela em fresadora horizontal. Por isso que ela é chamada de universal, certo? Então eu posso acoplar aqui, né? Então o eixo árvore principal é aqui, mas eu posso acoplar e ter o eixo árvore girando na horizontal também. Tipos de acordo com a tecnologia empregada, né? Então a ferramenteira. A fresadora ferramenteira, a grande diferença dela é que, tá vendo essa alavanca aqui, ó? Essa alavanca faz com que o fuso ele desça, certo? Então, nas fresadoras convencionais, para subir e descer, né, a única possibilidade é a mesa. A mesa sobe e desce, certo? Normalmente o que a gente chama de eixo Z, né? Sobe e desce no eixo Z. Já numa fresadora ferramenteira, também tem a mesa, certo? Só porque eu também posso baixar somente o fuso para fazer normalmente processos de furação, certo? Ou também processos de roscar com machos. Também pode ser utilizada a fresadora para fazer isso, certo? Então, em vez de aqui, ó, essa alavanca aqui é para mexer o eixo, para subir e descer a mesa. Dá de fazer? Dá de fazer. Mas para fazer furos, como são processos, normalmente a gente quer fazer, por exemplo, com descarga de cavaco, algo nesse sentido, então a gente tem a possibilidade de descer o fuso também, similar às furadeiras de coluna. Então, quando tem essa opção na fresadora, a gente chama de fresadora ferramenteira. A gente também tem um caso que é bastante específico, né, que são geradoras de engrenagem, né? Então aqui tem um zoom ali do processo, né? Então ó, tem uma ferramenta que é chamada de caracol, que enquanto ela gira, a peça aqui que vai dar forma à engrenagem, né, também gira e vai fazendo vários dentes ao mesmo tempo, o que dá um ganho, né, na precisão e na velocidade do processo bastante grande. Porque senão ia ter que fazer um dente por vez, né? Demora bastante para fazer isso, sem ser quando te utiliza uma fresadora convencional, digamos assim. Dá de fazer? Dá de fazer. No entanto, demora bem mais do que as que são específicas para serem geradoras de engrenagem, né? A gente também tem as que são usadas para fazer por meio de cópias, né? Então eu vou explicar a pantográfica aqui, ó. Então o que que é? O operador manualmente vai mexendo uma haste, né? Vai mexendo a haste por onde ela tem que passar e a fresa do outro lado vai fresando, certo? Então é um processo bastante interessante para fazer cópias, né? Para escrever também é bastante utilizado, né? A frisadora pantográfica é mais ou menos o que é utilizado para copiar na copiadora de chaves, certo? A copiadora de chaves seria uma frisadora chaves essa de abrir portas, né? Para fazer cópias de chaves utiliza uma frisadora pantográfica, certo? Uma fresa diferente, lógico, né? Mas utiliza até que a ideia é a mesma na frisadora pantográfica. Numa fresadora copiadora, ela é similar à pantográfica, no entanto, o movimento que é realizado de cópia, ele tem vários dispositivos para que esse movimento ele seja padronizado, certo? Então, fixa uma peça e de acordo com que esse padrão vai sendo contornado, a outra peça vai sendo fresada. A gente tem aqui, então, até aqui, ó, fresa CNC, né? Seria certo? Fresadora CNC, né? Então, a fresadora CNC, né, e o centro de usinagem. A grande característica aqui é que ela não tem uma dependência do operador muito grande, né, visto que o programador agora tem um papel extremamente importante, né,
porque é ele que vai fazer a programação por onde a ferramenta tem que passar, e a grande diferença da fresadora CNC para o centro de usinagem é basicamente uma só, que o centro de usinagem, apesar de não dar de ver aqui, mas é essa parte que eu estou tentando mostrar aqui, ó, né, essa parte aqui, ela tem várias ferramentas, né? Então ela tem a troca automática de ferramenta, diferente da fresadora CNC, que após fazer o processo a gente tem que manualmente trocar a fresa. Aqui não, no centro de usinagem a gente tem então a troca automática de ferramenta. E isso também faz com que a autonomia, né, da peça produzida e da ferramenta, da fresadora, aumente muito, né? Então eu posso fazer programas com várias ferramentas e fazer o programa, dar start e depois disso deixar que a ferramenta trabalhe, né, conforme programado, certo? Então é bastante utilizada aí nas indústrias, até mais fácil de encontrar do que as fresadoras CNC, justamente por causa dessa fresadora CNC ter esse limitante, né, de ainda precisar da intervenção do operador. As fresas CNC, as fresadoras CNC, elas são, quando são pequenas assim, né, para fazer trabalhos em materiais mais moles e tudo mais, elas normalmente são chamadas de router CNC, né? Tem algumas estruturas construídas em alumínio até, não são máquinas tão caras, certo? Mas quando a gente está falando de produção de peças, né, de grande volume, peças metálicas, né? Daí, normalmente, como a gente vai precisar de mais ferramentas para fazer esses processos, a gente acaba tendo preferência pelo centro de usinagem do que pela fresadora CNC. Bom, quais são as partes principais da fresadora, né? Então aqui, ó, em cima, né, aonde a parte que consegue vir para frente aqui é chamada de torpedo, certo? Então esse aqui é o torpedo. O torpedo aqui nessa máquina seria aqui, né? Essa parte aqui, torpedo. Né? O eixo árvore, onde é presa a ferramenta. Nessa aqui, então, a gente tem uma horizontal, né? Que a gente tem uma vertical. Então, o eixo árvore, onde é presa a ferramenta. Né? Suporte para a saída do fluido. Alavancas de troca de velocidade, né? De acordo com a característica da fresadora. A gente tem a seleção de velocidades por meio de engrenagens, né? Por relação de engrenagens. Ou também tem por meio de selecionadores eletrônicos, né? Dispositivos eletrônicos. Bom, ela também então, tem aqui a coluna, né, que a gente já falou no slide anterior, a mesa, né, volante para a movimentação do eixo X, acionamento para a movimentação do eixo Y, né, então eixo X, eixo Y, acionamento do eixo Z, que seria subir e descer da mesa, né, a base, anteparo para o fluido, né, então o fluido vai cair aqui, vai fazer uma espingaçada aqui, mas é bom que boa parte dele caia, né, o mais possível aqui, para ele voltar para o sistema. Alavancas para a seleção de avanços automático, né? Então a gente pode movimentar por meio das alavancas, mas a gente também tem a opção de movimentar o eixo X e Y e o Z, né, de maneira automática, certo? Aqui, ó, essa fresadora é um pouquinho mais parecida com a nossa, né? E tem aqui o sistema de automatização aqui do avanço, bem parecido com a nossa também, certo? Então aqui seria quando a gente faz o acionamento, né? Da esquerda para a direita, né? Negativo e positivo no eixo X, o eixo Y aqui, para frente e para trás, e o eixo Z, né? A mesa mexe para cima e para baixo. Lembrando que aqui, ó, essa fresadora é uma fresadora ferramenteira, né? Porque aqui está a minha alavanca que eu consigo baixar o fuso, né? Isso aqui abaixa, normalmente utilizado para fazer furação. Então aqui a gente tem mais algumas, né? Aqui é uma outra modelo, mas que basicamente tem todas as partes, né? Algumas partes aqui, por exemplo, ó, aqui está dizendo que o motor é de 5 HP, né? Cabeçote variador de velocidade é aqui, certo? O da nossa máquina, né? Que a gente tem na fábrica, ela é no painel. A gente tem um potenciômetro ali para seleção de velocidades. E a gente só tem uma alavanca aqui que a gente seleciona faixas de velocidades altas e baixas, né? Mas a seleção final ela é dada no potenciômetro. Normalmente esse painel vai ter, né? Sobe e desce a mesa, liga a fresa, né? A ferramenta para um lado ou para o outro, liga o fluido, liga a lâmpada, certo? E a gente também tem um freio aqui, né? Que normalmente é utilizado quando a gente precisa fazer a troca da ferramenta, né? Então a gente tem que frear
né? Para fazer a troca, a gente tem que frear o eixo para conseguir rotacionar e tirar a ferramenta, né? Bom, acho que era mais ou menos isso, né? O que também pode acontecer nas fresadoras é que ela pode ter algumas configurações distintas, né? Então aqui, ó, que a gente consegue ver aqui, ó, o torpedo ele veio para frente, ó, certo? Pode ver até uma régua aqui, né? Então o que aconteceu? Além de ele vir para frente, aquela base dele lá, ó, que aqui também a gente consegue ver que tem um marcador angular, que é o quê? Para rotacionar, certo? Então essa peça que não caberia se ela tivesse se a ferramenta tivesse que fresar exatamente aqui na frente, então o que fez? Ele girou, né? Girou o cabeçote, aumentou aqui, certo? Para que a peça coubesse, né? E fosse possível de fazer o processo de fresamento. Além disso, pessoal, aqui também dá de ver, ó, então que é essa parte da frente, o cabeçote, ela também gira nesse sentido. Gira nesse sentido. E além de girar nesse sentido, ela também gira nesse sentido, né? Frontalmente aqui. Então aqui seria a rotação no eixo em torno do eixo X e aqui seria a rotação em torno do eixo Y. Né? Lembrando que a rotação em torno do eixo Z é o próprio movimento de rotação de corte, né? Nosso movimento principal de corte. E aqui está mais um detalhe, né, da alavanca aqui, ó, que pode ser acionada para baixar o fuso. E aqui está tudo, ó, então o cabeçote também está bem para frente. Quando a gente bota o cabeçote para frente, a gente perde um pouco da estabilidade do processo, né? A gente vai falar algumas vezes sobre a estabilidade, né? Mas normalmente, né, se a gente precisa, né, o único jeito de que a peça caiba em cima da mesa, né, a gente acaba fazendo isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fresas. Bom, as fresas são ferramentas de usinagem utilizadas em uma fresadora. As fresas são caracterizadas como ferramentas rotativas com ação de corte intermitente. Essa questão do corte intermitente é interessante, né? Que diferente lá do torno, depois que a gente tinha uma superfície bastante lisa, né? Uma cilíndrica, né? A gente tinha o corte ele não parava, né? E depois que ele iniciava, o corte era contínuo. Aqui não tem como a gente ter essa condição, porque cada dente vai ficar entrando e saindo da peça várias vezes. Se por um lado isso é bom, né, porque a gente gera um resfriamento, né, no dente, então ele, ao mesmo tempo que ele está aquecendo durante a usinagem, no momento que ele não está usinando, ele está resfriando. Então isso uma boa, né, isso é uma parte boa do corte intermitente por fazer com que o dente não aqueça demais, né, a ponta da ferramenta não aqueça demais. No entanto, isso também causa um ciclo térmico, certo? Então, dependendo da ferramenta, isso pode ser também prejudicial, certo? Então a gente tem que tomar cuidado aí nos pontos positivos e negativos dessa questão do corte intermitente. Bom, as fezes elas são classificadas de acordo com seus aspectos geométricos, construtivos e pela combinação de material e condições de corte. Bom, aspectos geométricos, né? Então, as fresas podem ser com haste, né? Então, aqui a gente vê várias fresas, né, com haste. Então, o que acontece? Tem a parte de corte, né? E tem a sua haste, aonde ela é presa, né? Normalmente essas fresas elas são presas na pinça, certo? A pinça, né? O nome é bastante explicativo assim, né? Mas então é uma peça, né, que a gente vai dar uma olhadinha depois, que tenha uma abertura de acordo com o diâmetro da fresa que tu quer utilizar, né? E ela vai prender então a haste da fresa no mandril porta-pinça. E esse mandril porta-pinça é o que está no eixo árvore. Tem vários tipos, né, de acordo com a sua ponta aqui. Então, a gente tem uma fresa para rasgo tipo T, né, bastante utilizado até na fresadora mesmo, né, a mesa da fresadora ela tem alguns rasgos tipo T, para que a gente consiga prender materiais na mesa, né. Rabo de andorinha, bastante utilizado em movimentação, aqui é outro tipo T, né, tem vários tipos T, né, de acordo com a geometria e tudo mais. Fresa topo, muito utilizada, fresa topo esférica, quando a gente quer acabamento, né? Então a gente quer fazer um perfil irregular, né? A gente não quer cantos vivos, a gente quer fazer aí geometrias bastante complexas, normalmente a gente vai partir para fresas esféricas. E aqui também um tipo, né, de fresas de topo para desbaste,
onde essa parte aqui lateral, ela facilita o desbaste lateral, né? Esses sulcos aqui. Então é bastante utilizada também. Então fresas com haste, porque tem uma haste aqui para que elas sejam presas, né? Um outro aspecto geométrico seria fresas com perfil constante, né? Então aqui são fresas com movimento circular cujo perfil é constante, né? Então, ó, todos os dentes são iguaizinhos aqui, né? Todos os dentes são iguais, certo? Conforme ela vai rotacionar, né? Então aqui a gente já vê também uma característica que normalmente vai ser, né? Por exemplo, essas aqui são utilizadas em fresas horizontais, né? Em fresadoras horizontais. Não é que não dá de usar em fresadora vertical, mas pela sua construção, normalmente elas são utilizadas em fresadoras horizontais. A gente pode ter então uma fresa frontal angular, fresa cilíndrica com hélice. Essa aqui é uma que é utilizada em fresadoras verticais, né? Então ela pode ter vertical, pode estar na horizontal e também gerar superfícies planas. Fresa convexa, fresa côncava, né? Fresa módulo. Fresa módulo são fresas específicas para fazer engrenagens, né? Para fazer o dente da engrenagem, para usinar o dente da engrenagem. Fresas de arredondar campos e fresas prismáticas. Então, de acordo com a sua geometria, né? Ela acaba tendo a sua classificação, né? E a gente também tem uma que poderia entrar aqui, né? Mas é caracterizada um pouco de diferente, que são as fresas disco, né? Aonde o diâmetro delas é bem maior do que a sua espessura, certo? E normalmente elas são utilizadas aí para fazer rasgos ou cortes. Então, fresa com os canais retos e fresa com os dentes cruzados, né? Bom, quanto aos aspectos construtivos, elas podem ser inteiriças, ou seja, serem feitas de somente um material, né? Então, aqui estão todas as fresas que são somente de um material. O que pode acontecer nessas fresas inteiriças é elas terem um recobrimento, que é o exemplo dessas aqui, ó. Então, elas são feitas normalmente de aço rápido ou de metal duro. No entanto, é comum elas receberem um tratamento superficial aqui, ó, de recobrimento, para endurecer e diminuir o desgaste, né, dessas fresas. Aqui está um exemplo de uma fresa módulo e aqui também uma fresa inteiriça, né? Aspectos construtivos. Elas também podem ser fresas com insertos postiços, né? Ou com dentes, né? Também é chamado dente ou pastilha. Por quê, né? Porque essas pastilhas que a gente está vendo aqui, ó, né, não são do mesmo material que o corpo da fresa. São um material diferente, né? E esse material diferente, ele é muito mais resistente. E por ser muito mais resistente, né, ele acaba tendo uma eficiência de fresamento bastante grande. A velocidade de corte aumenta bastante. A gente está falando em torno de 10 tipos de fresa. Para esse aqui, 8 vezes a mais a velocidade de corte, até 8 vezes mais. Certo? Então, por isso que elas são utilizadas, né? Apesar de que elas têm que ter um cuidado maior na operação, porque elas são menos resistentes ao impacto, né? Normalmente a gente tem esse problema, né? Sempre que a gente aumenta muito a dureza de um material, diminui a sua resistência ao impacto, né? Aqui são vários tipos, né? Quando a gente tem essa característica aqui, ó, normalmente quando a gente quer fazer o faceamento, né? Então a gente tem várias pastilhas aqui, a gente chama de cabeçote fresador, certo? E esses insertos, eles podem ser, aqui a gente tem uma geometria diferente, né? Mas eles podem ser esféricos não, desculpa, eles podem ser redondos, né? Podem ter a geometria aqui com um raio de 90, com um canto de 90 graus, podem ter geometria com um canto de 45 graus, de acordo com com a tecnologia de usinagem que tu quer empregar. A gente vai, no final da aula, eu vou propor para vocês para fazerem um módulo de fresagem lá da Scientific. E vai ter uma boa explicação sobre essa questão de por que utilizar um tipo de pastilha, um tipo de inserto ou outro. Bom, pelo material, né, então classificação pelo material e pelas condições de corte. Quando a gente fala de matéria, isso vale para as peças, para as fresas inteiriças, né, ou seja, feitas de somente um material ou com recobrimento. Então a gente pode ter o tipo da hélice N, H ou W. Né? Então a N seria para resistência, né, materiais com resistência de durezas normais, a H materiais mais duros e a W materiais mais moles. Né? Então, se vocês perceberem, ó, então, ó, a W é material mais mole,
O ângulo alfa aqui, o ângulo de saída, né, que é a mesma questão do adutor, né, ele é mais aberto, porque o material é mais mole. O material é mais mole, então ele precisa acomodar mais cavaco. Por isso que tem menos dente ao redor da fresa. Já a N, que seria o normal, né? Então a gente tem um ângulo alfa menor, aqui está chamando o ângulo gama, desculpa, menor, até 10 graus. Aqui, ó, a outra dá 25, né? Aqui a gente tem até 10 graus, o ângulo gama, o ângulo de saída. O material já não é tão mole, então ele vai gerar, o cavaco vai ser um pouco menor, né? Então a gente tem, ó, menos dentes, certo? É uma característica interessante. E aqui na tipo H, que é para materiais mais duros, a gente tem um ângulo de saída de 4 graus. O cavaco vai ser normalmente quebradiço, né? O material mais duro, normalmente o cavaco é mais frágil, e a gente tem vários dentes, né? Isso tanto na fresa, quando a gente fala de fresas, né? Fresas topo, quanto nas fresas aí que são utilizadas, fresas cilíndricas, né? Que são utilizadas aí na horizontal, tá bom? É a mesma classificação, né? Só que daí para ferramentas com insertos, acaba sendo um pouquinho diferente. Então, mas só que tem uma característica interessante, ó. Quando eu estou com um material, né, um material mais leve, uma usinagem mais leve, a minha geometria da ferramenta muda um pouquinho, né? A minha ferramenta muda um pouquinho e eu tenho passo mais largo. Por quê? Porque precisa ter espaço para o cavaco sair. Então, quanto mais duro o material, a geometria da minha ferramenta vai ficando, né, a ponta dela vai ficando mais resistente e eu tenho menos espaço para saída de cavaco, certo? Porque o cavaco gerado do material mais duro é menor. É que esse gráfico ele relaciona a profundidade de corte com o avanço e o tipo de cabeçote fresador utilizado. Alguns acessórios. Esse aqui é um divisor, né? Quem já foi lá na fábrica certamente notou a presença de um cara semelhante a esse lá, né? E são um dos acessórios, né? Então, o acessório de fixação da peça, né? Então, a gente fala de morsas, tem vários tipos, né? A que a gente tem na fábrica é bem parecida com essa, pode permitir o giro angular paralelamente à mesa, mas também pode ter um giro angular de acordo aqui com a necessidade da minha peça, né? Por quê, pessoal? Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se a minha morsa estiver desalinhada, a minha peça, né, que eu estou produzindo também vai ficar desalinhada. Então esse é um grande cuidado que a gente tem que ter. Além disso, se a nossa peça não estiver bem fixada, quando tiver alguma movimentação, quando estiver usinando, as forças de corte pode fazer com que a peça se movimente. E a peça se movimentar vai acabar com o trabalho, vai acabar com a minha peça. E isso ainda pode fazer com que eu estrague a ferramenta, porque ela pode se mover para uma posição aonde entre mais contato de material com a fresa, com a fresa. E isso pode, inclusive, levar à quebra da ferramenta. Então, eu ter uma boa fixação, né, e eu ter uma certa inteligência na hora de fixar a peça é extremamente importante, né, ter bom conhecimento aí de mecânica e física, né, para avaliar se a peça está bem estável ou não. É muito interessante para que a gente tenha um bom trabalho de fresamento, certo? É extremamente importante. Então, juntamente com as morses aí, certamente quando a gente for utilizar, a gente vai ter que verificar o alinhamento. E isso normalmente a gente utiliza equipamentos de medições, né, como a relógios apalpadores, relógios comparadores. Os grampos, né, calças e cantoneiras, eles vêm nesse mesmo objetivo, né? Então, se eu tenho, aqui normalmente a morse é para peças menores, né? Se eu tenho peças que são maiores, que não cabem na morse, eu tenho que prender, eu posso, né, prender diretamente na mesa, certo? Então, ó, utilizando calços, né, grampos, né? Aqui tem uma espécie de cantoneira para garantir, por exemplo, o esquadrejamento, né, ou seja, cantos a 90 graus, né, da peça, né, blocos padrões, tem blocos padrões que são especiais para esse tipo de trabalho. Então são todos acessórios que são utilizados para fixar. O divisor ele tem uma função um pouco diferente, né? É para fixar a peça também. No entanto, aqui até o divisor anterior mostrava a placa, né? Que é uma outra maneira de fixar. No entanto, né, o dispositivo o divisor ele tem uma característica que ele pode posicionar a peça com um giro controlado.
beleza? Então, eu quero fazer um sextavado, um parafuso sextavado. Eu preciso fazer 6 lados num círculo, né? Então, eu consigo posicionar, por exemplo, a cada 60 graus esse meu cilindro, né? E aí conseguir gerar uma superfície, né? Uma forma sextavada, ou um quadrado, enfim, de acordo com o número de lados que eu precisar. O divisor também é utilizado para fazer engrenagens. Minha engrenagem tem 19 dentes. Quantos graus eu tenho que girar para que em uma volta completa eu tenha 19 dentes? Então são todas coisas que a gente acaba utilizando o divisor para fazer. Porque a gente chama que ele tem um movimento indexado, né? Então ele gira, para, usina, depois a gente consegue controlar essa rotação de novo num ângulo adequado, e esse ângulo é escolhido de acordo com o disco divisor. Então aqui é o disco divisor. Né? Então, de acordo com quantas voltas eu dou nesse disco divisor, né, e de acordo com o número de furos aqui, né, os números de furos estão aqui para você precisar dar 2/3 de volta. Eu posso contar pelos furos aqui, né, quantos furos eu dou para conseguir 2/3 de volta, certo? Então tem vários discos, né? E, e eu também posso, de acordo com a minha peça, né? Se eu for prender ela na placa, né? Se eu prender ela na placa, lá primeiro é o primeiro disco aqui, né? O divisor. Se eu for prender ela na placa, se o meu comprimento for três vezes maior do que o diâmetro, certo? Eu tenho que fazer um apoio. Mais ou menos a mesma ideia do que lá no torno de usar a contraponta, certo? Então essa aqui é a contraponta do disco divisor, certo? Que eu posso colocar na mesa e aí apoiar uma barra maior, né? Apoiar uma barra maior e conseguir fazer o meu processo de usinagem aí com um giro indexado, certo? Então eu consigo prender o posicionamento. Bom, outros acessórios de fixação da ferramenta, né? Então, da ferramenta agora, né? Antes era da peça, agora é da ferramenta, né? Então, para prender a minha ferramenta, normalmente eu vou utilizar se eu estou trabalhando com a fresadora horizontal, normalmente eu vou utilizar então o eixo porta-fresas. Né? Então aqui é um eixo porta-fresa. Ele não precisa ser um eixo completo, né? Porque aqui, ó, eu transformo o movimento vertical no movimento horizontal do eixo porta-fresa. Então a minha fresa iria aqui no meio, né? Mais ou menos como está mostrando o desenho. E eu teria um apoio do outro lado. Não necessariamente eu preciso ter esse apoio, né? Se eu vou fazer uma operação aonde eu consiga deixar bem próximo aqui, né, como é o caso aqui dessa ranhura aqui, né, desse corte que eu estou fazendo nesse tubo, por exemplo, eu posso usar diretamente, né, o meu mandril aqui, meu mandril porta-pinça, meu porta-ferramenta, diretamente nesse porta-mandril aqui, certo? Então a utilização ou não do eixo vai depender do balanço que eu quero aqui, né? Se eu for fazer um trabalho muito pesado, certamente eu vou precisar do apoio, tá ok? Normalmente a gente utiliza o apoio, tá? Porque quando a gente utiliza sem apoio, a gente tem uma tendência de vibração bastante grande. E a gente pode, inclusive, danificar a minha fresa, certo? A minha ferramenta por causa dessa vibração. Vibração a gente sempre tenta evitar na usinagem, tá? Quanto melhor a gente fixar a peça para que ela não vibre, melhor está sendo o trabalho. E a gente aqui tem um mais comum, né? Que é o porta-pinça, né? O mandril porta-pinça. O mandril porta-pinça, né? Então aqui a gente tem algumas ferramentas, né? Então esse aqui seria o mandril porta-pinça. A gente consegue tirar essa parte aqui, desenroscar, certo? Ó, então desenrosca, né? Desenrosca esse anel aqui. Aqui é a pinça, tem uma para cada diâmetro da haste da minha fresa, né? A gente vai usar bastante isso aqui. Então, desenrosco, escolho de acordo com o tamanho, né, o diâmetro da minha fresa, monto, né, a pinça dentro do meu mandril porta-pinça, fecho o anel, mais ou menos aí, antes de ele começar a apertar a pinça, insiro a minha ferramenta e aí depois finalizo o aperto do anel. Tem que tomar cuidado que quando a gente faz essa troca de mandril porta-pinça aqui, tem alguns tipos, tá, pessoal? Não é só um tipo, né? Tem alguns tipos de mandril porta-pinça de acordo com o cone aqui. Então, esse cone é padronizado, mas tem alguns tipos de padrões, né? 2 ou 3. E a gente só tem que tomar cuidado quando a gente for colocar um mandril porta-pinça, a gente tem que tá acionado junto com essas chavetas aqui, né?
Então essa chaveta de movimento aqui é o que vai transferir a movimentação do fuso, porque só o cone, né, o cone não é suficiente para garantir a transmissão da rotação. Então por isso que a gente tem essas chavetas aqui. Pode ver, ó, todas elas têm esse rasgo. Aqui, aqui, aqui. E outros acessórios diversos, né? São equipamentos de medição, né? Que são utilizados normalmente, né? Paquímetro, relógio palpador. A mesa de seno, se eu quero fazer um ângulo controlado, né? Uma superfície plana controlada, né? Com um ângulo bem controladinho. A mesa giratória, que pode ser, tem uma ideia parecida com o cabeçote divisor, no entanto, o giro, né, acontece no eixo da mesa, né, no próprio paralelo à mesa, o giro acontece paralelo à mesa. O visualizador digital, né, para movimentação, isso facilita bastante o processo. Em vez de a gente ficar vendo nos anéis graduados, que nem no torno, o processo é bastante comum a gente ter os visualizadores digitais, né, com precisão ali, ó, na escala de micrômetro, normalmente de 5 micrômetros. Então, é uma precisão bastante grande, e sabendo trabalhar com a folga, né, digamos assim, da parte mecânica da mesa, acaba sendo bastante interessante. A bailarina seria uma fresa, né, bastante utilizada para fazer acabamento, onde a gente consegue controlar aqui. Ó. Então aqui a gente tem um bits, né, uma ferramenta de aço rápido, e ela é muito comum para dar acabamento à peça. É um processo um pouquinho mais demorado, mas faz, né, bastante adequado. Tanto ela pode ser para fazer acabamento assim, ou quando ela gira no interior de um furo para fazer acabamento, ela é chamada então de barra mandriladora. E o martelo anti-retorno, né, para garantir aqui que a gente tenha a peça bem fixada, é comum a gente utilizar o martelo anti-retorno, né, justamente o anti-retorno seria para não dar o impacto, né, e retornar para, né, a gente vai batendo uma peça de aço, teria um retorno bastante grande, né. E, enfim, aqui é bastante utilizado então para prender a minha peça de maneira adequada. Parâmetros de corte, né, os parâmetros de fresamento, né, então os parâmetros de corte no fresamento, eles são semelhantes àqueles já estudados no processo de treinamento. Então, a gente vai ter velocidade de corte, vai ter avanço, vai ter profundidade, e aliás, profundidade a gente vai ter duas, né? Porque como a gente tem um outro eixo, então a gente vai ter duas profundidades, tanto na altura quanto na largura. Uma coisa que muda na questão do fresamento, né, que é mais importante no fresamento do que para o torno, que a escolha dos parâmetros adequados, para além do que está disponível nos manuais e catálogos, né, ou seja, para além dos valores que eu vou lá numa tabela escolher, saber utilizar o parâmetro correto, ele vai muito da experiência do operador, quanto à estabilidade do arranjo de fixação da peça, né, ou também da rigidez da máquina, né, e também pelo método de fresamento. Então, de acordo com a fixação da peça, se eu percebo que durante o meu processo de fresamento tem uma tendência de vibração, né, e a gente tem aí até casos devido aos várias entradas, né, os vários impactos, né, que a gente tem na entrada do dente para fazer a pressão de fresagem, a gente pode ter inclusive vibrações, ressonância, né, efeitos de ressonância, também podem acontecer. Então, sempre que a gente estiver identificando esse caso, né, a vibração está demasiada, a gente tem que tentar diminuir, né? Normalmente a gente atua diminuindo os valores dos parâmetros, né? Ou seja, diminuindo a velocidade de corte, diminuindo o avanço, e para isso tentar fazer com que o processo fique adequado. Vibração a gente sempre quer evitar, né? A partir do momento que a peça, o teu trabalho está vibrando, ele pode significar que a peça pode estar deslocando, o fresamento pode ficar em medidas incorretas, e além disso, o pior, na verdade, né, as fresas podem que serem quebradas, né? A gente pode ter a quebra das fresas aí, estragando as fresas, que normalmente são fresas que são caras, né? Então a gente tem que tomar cuidado. O método de fresamento ele está relacionado, né, principalmente com a questão da relação da rotação da fresa, né, da rotação da fresa com o movimento, certo? Então o método de fresamento ele pode ser frontal ou tangencial, né? Então aqui normalmente se a gente imaginando lá uma fresadora horizontal, né, ou seja que o eixo árvore está na horizontal, está na paralela, né, paralela à mesa, normalmente então a gente vai estar
tratando aí com o método de fresamento tangencial, né? Ou seja, a periferia, né, a periferia do dente é o que está executando o fresamento, certo? A periferia do dente, né, a periferia da fresa, né, lá o seu dente que está fazendo o processo de corte. Já no fresamento frontal, não, né? No fresamento frontal a gente tem essa parte, né? Lógico que também os dentes atuam, né? Mas a gente tem toda essa parte, a parte de baixo, assim, da fresa, que está fazendo com que aconteça o fresamento. Então, frontal, tangencial. Lembrando que não é porque a fresa, né, tá, por exemplo, eu posso pegar uma fresa de topo aqui, né, no sentido vertical, e usinar lateralmente aqui, né, para obter uma superfície qualquer. Se eu usinar lateralmente, eu também vou estar tendo um fresamento tangencial, né, porque o movimento principal é o movimento daí na periferia da fresa, certo? É isso que tem que tomar cuidado. Então, algumas dicas do fresamento frontal, né? Se eu tiver a minha fresa for mais grossa que a minha peça, é interessante que eu alongue aqui, ó, o meu cisalhamento, né, o meu corte, né? Ou seja, deslocando a fresa um pouco para a lateral, não deixando centro com centro aqui, ó. Quanto mais eu deixo essa característica de centro com centro, eu aumento, certo, esse ângulo de contato aqui, ó, o que faz com que pareça que eu estou dando uma martelada aqui, né? Cada entrada da ferramenta na peça age como se fosse uma martelada, né? Imagina se estivesse mais fino, né? Inclusive, quando eu estou trabalhando com peças muito finas, se eu não trabalhar adequadamente, quando a ferramenta vai entrar aqui, ó, ela pode entortar essa minha chapa, certo? Então tem que tomar bastante cuidado. E se não entortar, pode vibrar bastante, né? Então tem que tomar cuidado. Por isso que eu tento fazer esse alongamento aqui, ó. Isso é bom tanto para o meu acabamento, para a minha peça, quanto para a minha ferramenta. Uma outra dica também, mas que vem nessa mesma ideia, né, é o que? Não utilizar, né, aqui, ó, aqui agora a minha fresadora, a minha fresa, desculpa, é menor do que a peça, né? Então eu vou ter que dar mais de um passe. Então, sempre que eu for dar esse passe, eu não utilizar exatamente o centro da minha fresa com a extremidade da peça. Por quê? Porque aqui, ó, a minha ferramenta está exatamente no ângulo aqui de usinagem, o ângulo aqui que vai resultar em 90 graus, certo? Ou seja, eu estou tendo um impacto muito grande na minha peça. Qual que é a ideia então? Ou eu posso usar aproximadamente 75% do diâmetro da fresa, o que já facilita, o que já melhora bastante as características do corte, ou eu posso utilizar menos que 25%. Se eu utilizar, daí qual que é a ideia? Ah, mas se eu utilizar aqui vai demorar bem mais. Não necessariamente, porque se eu utilizar menos, uma profundidade lateral aqui menor que 25%, eu também posso aumentar a velocidade de avanço, certo? Então isso são características que, né, ou seja, eu posso aumentar a velocidade com que a ferramenta se desloca. Então pode ser, então isso tem que ser estudado para ver qual que vai resultar no melhor acabamento e com a experiência na melhor vida útil da fresa também. Bom, no fresamento tangencial, a gente tem aqui algo bastante interessante, que é o fresamento concordante e o fresamento discordante. Aqui, pessoal, ó, qual que é o concordante, então? A peça ela se movimenta na mesma, né, direção que a rotação da fresa. Então, a peça e a fresa estão na mesma direção. Já no discordante, a fresa está numa direção e a peça está em outra direção. Esse aqui é chamado de método convencional, tá? O método discordante, fresamento discordante, também é conhecido como fresamento convencional. E o fresamento concordante é o método mais recomendado. Por quê? Porque ele dá melhor acabamento. No entanto, pessoal, tem uma característica. Ele dá melhor acabamento em máquinas que têm o eixo muito rígido, que não tem folga nenhuma. Normalmente, eles são chamados de eixos com fuso esférico. É o eixo de esfera, né? Fuso de esfera. Porque a folga desses eixos é muito pequena. Então, o fresamento concordante ele acaba sendo bastante adequado. No entanto, quando a gente está com uma fresa que não tem esse tipo de eixo, e normalmente as fresas que a gente trabalha são assim, com fusos simples, fusos normais, a gente, com rosca quadrada normalmente, a gente tem então saber trabalhar com a folga. E o movimento e o fresamento discordante,
né? Se eu utilizar o movimento concordante numa máquina com folga, ela pode promover o que a gente chama de autoavanço. Ou seja, como ela está indo para o mesmo lado que eu estou empurrando, a próprio dente da fresa pode engatar na peça e fazer com que ela se movimente para frente. Quando ela faz isso, o próximo dente vai ter uma profundidade de corte, né, muito grande, e inclusive pode quebrar o dente. E já se eu utilizar o fresamento discordante em máquinas convencionais, como as que a gente tem no laboratório, por exemplo, ela não tem problema, certo? Porque ela está empurrando contra o movimento. Então, normalmente, a gente vai, sempre que puder, utilizar o fresamento discordante nas nossas máquinas. Se a gente conseguir fazer alguma prática lá no CNC, aí lá a gente procura utilizar o fresamento concordante, certo? Já nas nossas práticas, a gente usa, então, na fábrica, o fresamento discordante, que normalmente é o que a gente tem o melhor acabamento. Bom, para escolher os parâmetros de fresamento, normalmente a gente vai selecionar o quê? Rotação, a velocidade com que a mesa se desloca, né, e a profundidade de corte que eu vou remover de material. A rotação, ela tem a forma bem parecida com a do torno lá. Só porque lá no torno, o diâmetro que era válido aqui era o diâmetro da peça, né? Agora não faz sentido, né? Então o que faz sentido aqui? Que o diâmetro seja o diâmetro da ferramenta. Então, de acordo com o diâmetro da ferramenta, eu vou eu vou calcular, né, a minha rotação. E a outra variável aqui, né, porque μ e π são constantes, é a velocidade de corte. E a velocidade de corte pode ser encontrada em tabelas, né? Então essa tabela aqui foi retirada da apostila do Telecurso 2000. E então aqui, ó, qual que é a ideia aqui? De acordo com o material e o que eu vou fazer, né, se é acabamento, desbaste até profundidade de 5 milímetros ou até profundidade de 8 milímetros. Ah, e se for mais, professor? Aí daí a gente tem que ir direto para o catálogo da ferramenta, né? Porque não tem essa informação aqui. Normalmente a gente não usa profundidade tão grande. Mas se a gente sabe que, né, que é indicado por algum motivo, a gente vai no catálogo para ter a informação correta. Bom, se a gente tem então esse desbaste, por exemplo, aqui, de um aço 1020 aí, que vai ter em torno de 80, 70 kg por milímetro quadrado. E eu quero fazer um desbaste de 5 milímetros, né? Então eu vou pegar aqui tá 20 a 24 metros por minuto, né? Então eu vou usar o valor médio, o valor que dá aqui, né? O resultado da rotação, eu vou selecionar na minha fresadora. Para as fresadoras que tem engrenagem, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque talvez eu não encontre o valor de rotação exatamente que esteja disponível. Como não é o nosso caso, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? No nosso caso, a gente vai selecionar o valor por meio de um potenciômetro, né? E ali a gente chega muito próximo do valor que a gente quer. Então, de acordo com o que eu preciso fazer, o material e o diâmetro dele, eu escolho a minha rotação. A velocidade de avanço, ela também depende do que eu estou fazendo, né? Então, de quanto que eu estou retirando aí na minha profundidade, ou se é acabamento, do tipo de fresa e do material a ser cortado. Então, aqui é uma fresa cilíndrica, né, que seria mais ou menos semelhante a essa, ou uma fresa topo, né? Só que aqui a gente está falando, aqui são fresas inteiriças, né, de aço rápido. Aqui a gente está falando de fresas com dente postiço. Essa imagem está aqui mostrando para determinar o que é o avanço. Ó. Então, o avanço por dente, certo? O avanço por dente é o que cada dente vai cortar. E é isso que vai estar especificado tanto nas tabelas quanto nos manuais, quanto nos catálogos das ferramentas. Então, quanto que o dente corta, né? Então, cada avanço, cada FZ aqui, que é o avanço por dente, ele está na tabela aqui. E eu posso escolher ele. Então, a velocidade de avanço da mesa, que é dada em milímetros por minuto, vai depender do avanço por dente, do número de dentes e da rotação. Então, veja como é interessante. O próprio valor aqui depende da rotação. Certo? Então, de acordo com o que eu alterar a minha velocidade de rotação aqui, também vai alterar a minha velocidade de avanço da mesa. A velocidade de avanço da mesa, né? Então, normalmente, qual que seria a ideia? Vou usar o maior número de dentes possíveis. Isso vai me dar uma velocidade de avanço maior. Bom, nem sempre isso é possível, pessoal, porque a gente viu antes, né?
que o espaço entre os dentes aqui, ele é normalizado normalmente de acordo com o tipo de material. Materiais mais moles, eu tenho que usar menos dente, porque senão eu não consigo ter uma remoção de cavaco adequada do interior do dente. E começa a formar, tipo, o que o pessoal fala, né, empaçocar, né, começa a encher o canal de cavaco, e se o cavaco não consegue sair do canal, a gente também tem dificuldade de usinar. E normalmente a gente leva à quebra da ferramenta, certo? Então não é só aumentar o número de dentes, pegar uma fresa com o maior número de dentes possíveis, certo? A gente também tem que levar em conta as características tecnológicas, né, do material que a gente está usinando. Bom, a profundidade de corte, né? Então antes, lá no torno, né, a gente tinha sempre a profundidade radial, né? O outro seria o avanço, né? Aliás, axial, o outro seria o avanço, né? Então a profundidade de corte axial, ou AP, é o que a ferramenta remove de metal da face da peça. Então, da face da peça. É a distância que a ferramenta está ajustada abaixo da superfície não usinada. Então, quando a gente for usinar uma peça, normalmente a gente vai fazer o zeramento, né? Então, a gente vai encostar levemente a peça na superfície, fazer o zeramento, tirar de cima da peça a minha fresa, baixar o valor de AP que eu posso, né, de acordo com a minha fresa. Isso pode ser aí, estamos falando de meio milímetro a 10 milímetros, 20 milímetros, de acordo com a minha fresa. E aí fazer a usinagem, né? É lógico que antes de fazer essa usinagem, também vou precisar saber qual que é a largura de corte radial, né? Então, ó, a largura daí é a parte que está em contato da peça, parte do diâmetro da fresa que está em contato com a peça. Aqui no caso, a minha fresa é maior, né? É maior do que a minha peça. Então, o valor da peça aqui é o valor de AE, é o valor de largura de corte radial. A combinação aqui, ó, de largura de corte, profundidade de corte e de largura de corte vai dar uma ideia de quanto de material que eu estou removendo durante o processamento, certo? Então eu tenho que tomar cuidado. Se eu aumentar demais a minha profundidade, eu vou ter que diminuir a minha largura de corte. Ah, não, agora eu preciso, então eu posso diminuir a minha profundidade de corte, então eu posso aumentar a minha largura de corte, certo? Essa combinação vai bastante da experiência do operador, certo? E aqui a mesma ideia dos parâmetros, né, para uma fresadora tangencial, né, o método tangencial. Então a profundidade de corte seria a espessura, né, da fresa, e o corte lateral, né, a largura de corte radial ou lateral, seria, né, o quanto que ele está penetrando aqui na peça, né? Ou seja, o quanto do diâmetro da fresa que está sendo utilizado do corte. Lembrando que tem que tentar evitar os 50%, né? Então aqui, se eu pudesse, né, evitar os 50%, então, ou 25% ou 75%, né? Principalmente no corte frontal aqui, né? No corte frontal eu tento fazer essa distinção. Aqui só para vocês verem como é que é um catálogo, né? Então no catálogo, ó, é assim que a gente, então, ó, recomendações de velocidades. Então aqui está um determinado tipo de fresa, né? De acordo com o tipo de material, essa classificação PMKNSH é uma classificação muito comum de acordo com o tipo de material. P são aços, né? Tem aço de várias durezas. M, aço inoxidável. K, ferros fundidos. N, materiais não ferrosos, né? Alumínio, latão. S, ligas resistentes ao calor. E H, aços endurecidos. Certo? Essa classificação significa isso. De acordo com esse, então, com o material que eu vou usinar e o que eu quero fazer, ó. Então, o que eu quero fazer? Então, se a minha profundidade de corte vezes a minha profundidade, a minha largura de corte é maior do que o diâmetro. Então, eu vou usar a velocidade de corte 155. Se agora aqui a minha velocidade de corte, vezes a velocidade a minha largura é maior do que o diâmetro, mas aqui, ó, diminuindo a largura de corte, né? Aumentando a profundidade, eu posso aumentar a minha velocidade de corte. Então, viu como não é assim simplesmente, né? Quando a gente vai para uma classificação, a gente realmente tem que olhar o catálogo e é isso, ó, aqui, ó, tô usando uma espessura de uma largura de corte bem pequenininha, bem fininha, ó, menor do que 0,05 milímetros.
aliás, menor do que 0,05 vezes do diâmetro. Então eu posso aumentar minha velocidade de corte para 375. Lembrando que a velocidade de corte é o que vai dar a rotação, e a rotação também influencia no avanço. Então, eu vou poder movimentar a minha mesa também mais rápido, não só aumentar a rotação. Então, olha como é interessante, né? E acaba sendo bastante dependente aí da experiência do operador, né? Fazer a escolha correta do parâmetro, né? Mas as tabelas são indicativas e são muito boas, né? Muito bem adequadas. E aqui a gente tem a mesma ideia, né? De recomendações de avanço, né? Então, de acordo com a característica do meu corte, eu vou utilizar um avanço diferente, né? Então, por exemplo, aqui está bastante parecido, né? Mas aqui, quando eu vou para uma espessura bastante fina, né? Que é aquela ideia de pegar bastante para usinar uma pequeno percentual do diâmetro, né? Eu já posso também aumentar o meu avanço por dente, certo? Tudo aqui, ó, avanço por dente, né? Milímetros por dente, ó, ou polegadas por dente, né? Certo? Aqui também tem algumas fórmulas, né? Mas as fórmulas principais que a gente vai estar utilizando são essas aqui. Essa fórmula aqui, ó, seria do diâmetro efetivo quando a gente usa fresas esféricas, certo? Mas que aqui não é o nosso caso, então a gente não precisa se preocupar com isso no momento, certo? E aqui são as fórmulas em polegadas, que também não é tão importante. Bom, nos métodos convencionais de fresagem, né, então eu tenho um movimento normalmente vertical, horizontal, né, horizontal aqui no eixo X, eixo Y e eixo Z, certo? Normalmente com esses movimentos eu vou fazer aqui quais processos? Faceamento, fresamento com altos avanços, fresamento de canto, fresamento de canais, né? E lembrando que se eu tiver uma fresa aqui com rasgo T, por exemplo, com rasgo rabo de andorinha, é um fresamento de canal, cortes, chanframento e também posso fazer o fresamento em mergulho. Quando eu tenho uma máquina avançada, né? Uma máquina avançada onde eu consigo várias movimentações diferentes, tanto da peça quanto da ferramenta, né? Então aqui olha os vários eixos que podem ter, né? No centro de usinagem, né? Então ó, pode ter o eixo X, Y, Z, né? Mas posso ter o giro, posso ter a rotação aqui no eixo X, posso ter a rotação da peça, duas peças aqui, rotação aqui tem outra, onde vai as ferramentas, né? Aqui eu posso ter a rotação da peça, a rotação da mesa, eixo X, E. Então isso vai aumentando muito as minhas possibilidades, né? E é onde eu posso ter, então, o fresamento de perfis bem mais complexo, né? Então eu posso ter o processo aqui que a gente chama de fresamento de perfis, torno-fresamento, né? Fazer peças com superfície de revolução, fresamento trocoidal, né? Ou seja, o fresamento que ele vai acontecendo, a fresa em movimentos circulares, né? Fresamento circular. Então, o trocoidal acontece, ó, ele está girando aqui e descendo, né, ao mesmo tempo. Né? Fresamento em rampa, né? Então, fresamento em rampa linear, né? Então, aqui eu tinha o fresamento trocoidal, um pouco diferente, né? E o fresamento linear em rampa, então, a peça não, o movimento não está girando, né? Ela está fazendo numa rampa, né? Interpolação helicoidal, né? Então, ela está girando e descendo, né? Como se fosse aí percorrendo um helicoide, né? Uma rosca, né, como se fosse a ideia de uma rosca, hein? E também eu posso ter o fresamento de roscas com o movimento de interpolação helicoidal. Então, bastante possibilidade, aumenta muitas possibilidades, né? Bom, para a sugestão, né, sobre operações de fresagem convencional, eu observei e vi que os vídeos do Telecurso 2000 são muito bacanas, assim, eles me demonstram muito bem tanto a parte de como depois ali de como utilizar a fresa, né, muito bem adequado, como escolher os parâmetros corretos, né? Então eu sugiro que vocês assistam o fresamento de superfícies planas, o fresamento que são das aulas o telecurso fala sobre fresamento da aula 41 a 53, né? Essa aqui, se não me engano, é a aula 44 ou 43. 43, né? Fresamento de ranhuras retas, tem duas aulas, né? Fresamento utilizando o aparelho divisor, furação com a fresadora e fresamento de engrenagens, certo? Eu acho que a minha aula serviu muito bem para vocês terem a base necessária para agora ver os vídeos dessas operações e entender como a máquina funciona, certo? Então fica como dever aí que vocês assistam esses vídeos. Uma coisa que eu tenho visto que tem funcionado, né? Que é para que vocês obtenham a insígnia de fresamento lá no site de treinamento da Sandvik, né? Então, com essa já serão 3 insígnias. Bom,
Gostaria de agradecer a paciência aí, me alonguei um pouquinho, né? Aqui estão as referências.